Trilhas da Libertação, Novos Rumos. Sabíamos, graças a informações de Fernando, que um dos objetivos da nossa excursão à Terra era contatar com o cruel Tupinambá, que vivera no século XIV e desencarnara no começo do seguinte. Havendo nascido na Sibéria, descendente de Gengis Khan, foi senhor absoluto da região de Kipchak, quando recebeu o apoio de Timur-Lenk e devastou a Rússia. Posteriormente, o seu aliado inimizou-se com ele e o venceu, arrasando o seu reino e expoliando-o terrivelmente. Desencarnou em desgraça por volta de 1406. A sua impiedade competia com a dos adversários, cada qual mais cruento e sanguinário. Quando da eleição do soberano das trevas, fez parte do séquito que o apresentou, passando depois à condição de ministro do seu reino de vandalismo espiritual. Na conjuntura lastimável a que nos referimos, havia planejado o homicídio do litigante, que sofrera indução de um dos seus comparsas no desafio e agressão a Davi. Vira-se frustrado, graças ao providencial acidente orgânico do médium, cuja saúde encontrava-se abalada pelos excessos cometidos e falta de cuidados para com o instrumento carnal. No momento da prece, em rogativa de socorro, o irmão Ernesto, sabendo da deficiência cardíaca do seu pupilo, exortou sem palavras a interferência do pai para evitar uma tragédia mais grave, no que foi atendido. Com isso, não pôde o cruel inimigo desencarnado locupletar-se dos fluidos do recém-falecido, exaurindo-o e arrastando-lhe o espírito para a região onde se homiziava com a consciência tumultuada. Por tal razão, os mentores acompanharam o corpo do desencarnado, a fim de providenciarem o posterior despreendimento do amigo invigilante. Era o início também para a ambiciosa Adelaide, de outro período existencial, quando se daria conta do comportamento leviano e da falência espiritual ao lado do esposo, e começaria a expungir o passado leviano. De certo modo, surpreso com o inesperado desfecho da discussão, o títere siberiano ficou algo desconcertado, embora os seus áulicos celebrassem o evento com ruidosa festa de triunfo, aproveitando-se da desordem do ambiente em hospedagem vampirizadora nos indivíduos ali reunidos e descuidados moralmente. Assim, utilizando-se do seu insucesso, Fernando aproximou-se do feroz guerreiro e o saudou respeitosamente. Aguardávamos a sua presença, disse com naturalidade. Seja, pois, bem-vindo a este recinto, que não é lugar ideal para um diálogo, assim como não o são as circunstâncias do momento. Convocado diretamente e identificando a qualidade moral do interlocutor, reagiu com enfado e furor. Sabe com quem está falando? E tomou ridícula postura de personalidade tribal dominadora. Sem dúvida, redarguiu nosso amigo. Falo com o velho Khan Tupinambá, terror de várias regiões do norte europeu asiático, que a morte arrebatou e destituiu, reduzindo-o à sua significação de pária espiritual. As palavras finais alcançaram-no como uma chibatada. Ele congestionou o rosto, que assumiu o aspecto de máscara horrenda, com os olhos esbugalhados, vermelhos e chamejantes, blasonando. Posso fulminá-lo com meus poderes e minha vontade. Cuidado, portanto. Embora aqui não seja o lugar próprio, aceito o seu repto, por saber que não passa a sua assertiva de basófia para intimidar os incautos e os medrosos que se lhe submetem ao talante.
O cã ergueu as mãos em atitude de quem se prepara para disparar dardos magnéticos e fixou os olhos terríveis em Fernando, que permaneceu impassível, concentrado e aureolando-se de luz violácea alaranjada em todo o corpo, que o defendia da irradiação negativa. Suando em bagas e exalando forte odor a enxofre, ele bradou: Eu sou um diabo. Ajoelhe-se diante de mim. Você viu o que acabei de fazer com o outro. Referia-se a Davi. Não foi a primeira vez que o enfrentei, bem como ao seu médico. Você sabia? Nosso companheiro, sem nenhuma reação, respondeu: Sei sim, e recordo-me da obeça que você conduziu ao Dr. Hermann. O irmão é espírito doente e não lenda. A fantasia diabólica de que se utiliza não me assusta, não me produz qualquer preocupação, por ser fruto da sua imaginação perturbada, sem estrutura nem realidade. Tampouco o amigo fez coisa alguma significativa, além de inspirar o rebelde ao duelo verbal estúpido que culminou na luta insana. A sua ação foi um fracasso, de que terá que dar conta ao seu chefe, que esperava e pretendia algo mais expressivo. Eu o exorto em nome de Deus, este sim, o Todo-Poderoso, a render-se ao bem, a mudar-se de comportamento, tomando rumo novo. São mais de 600 anos de alucinação, de peregrinação perversa no mundo inferior, longe da luz, da paz, do discernimento, do amor. Aproveite, amigo irmão. Este é o seu momento grandioso de libertação das sombras e da hediondez. Soa a sua hora de despertamento. O reino da fantasia perversa chega ao fim. Detenha-se. Jesus o espera para apresentá-lo ao Pai Criador. Nunca! O meu reino é outro e o meu chefe tem nome diferente. A minha luta é a saga da destruição, do ódio à humanidade e ao seu cordeiro. Adeus. Uma nuvem espessa circundou-o como se originada de uma explosão de pólvora, e ele desapareceu. Fernando ainda afirmou-lhe: Voltaremos a nos encontrar antes do que você imagina. Os seus acompanhantes, diante do acontecido, debandaram como soldadesca em frene, sem comando, e deixaram o imenso salão do clube. Pouco a pouco, as pessoas se recompuseram e o banquete, logo mais, se encerraria sem brilho, como cenário de infelizes sucessos. O oponente de Davi foi retirado às pressas, visivelmente hebetado pelo álcool, pelos fluidos deletérios aspirados e pelo choque nervoso ante a morte do outro. Ato contínuo, retornamos ao centro espírita, quase às 2 horas da manhã. O Dr. Hermann Grass, que acompanhara o diálogo de Fernando com o perverso líder das sombras, ficou impressionado. As suas experiências transcorriam em outra área, especificamente no auxílio à reparação de peças orgânicas desestruturadas, gastas, em decomposição. É claro que sabia das forças em litígio no mundo espiritual, como no físico, mas nunca se havia preocupado com elas, até o dia em que fora desafiado, no passado, pela obsessa que esbofeteara. Percebendo-lhe as interrogações que não chegava a formular, fraternalmente Fernando explicou-lhe. O mundo que ora habitamos é o causal, eterno, real. O físico é uma pobre modelagem deste. Por isso, importante em nosso labor é o ser profundo, o espírito. O que não significa desvalor para as ações de beneficência, de ajuda ao corpo, que desempenha papel de vital importância na vida. Preferencialmente, porém, o ser espiritual é o causador das glórias e quedas a que se impõe por meio dos pensamentos, palavras e obras.
Inexoravelmente, a toda ação corresponde uma reação semelhante. Os danos ao organismo físico e psíquico podem ser reparados mediante providências e técnicas especiais, mas somente serão erradicados quando houver mudança aos seus painéis de comando, pela transformação moral dos próprios pacientes. E como a morte é fenômeno inevitável da vida, sempre nos cabe a tarefa de preparar o ser para a sua imortalidade. Fazendo uma pausa oportuna, prosseguiu. O mundo espiritual é o grande lar de onde se sai em viagem experimental da iluminação e para onde se retorna com os resultados esculpidos na consciência. Compreensivelmente, aqueles que fracassam buscam fugir da responsabilidade e acompliciam-se com outros semelhantes em vãs tentativas de escaparem de si mesmos e da consciência divina. Formam dessa maneira grupos alienados que se consideram justiceiros, arremetendo contra todos quantos lhe inspiram inveja, antipatia, ciúme. Essa é uma luta inglória, por certo, pois que efêmera, tornando-se igualmente o tormento que os se vicia e os leva ao despertamento. Quando esse não se dá espontâneo, as leis da vida os recambiam à reencarnação em expiações libertadoras, dessa forma se lhes reajustando os implementos morais às forças espirituais. Assim, a morte que os homens temem e nos pedem para impedi-la de os arrebatar, para nós tem um sentido totalmente diverso. No caso do nosso Davi, o lamentável é a perda da oportunidade que terá de reconquistar agora a duras penas e em largo tempo, e não a desencarnação em si mesma, mas nas circunstâncias deploráveis em que ocorreu. O benfeitor Vicente e os cooperadores que ali continuavam deram atendimento possível aos irmãos que conduziríamos para socorro oportuno, alguns dos quais haviam sido encaminhados à nossa colônia. Os que permaneceram iriam ser objeto de assistência mediúnica por meio dos companheiros dedicados à psicofonia atormentada, nas reuniões próximas, quando receberiam conveniente doutrinação e apoio. Por enquanto, demorar-se-iam sob custódia fraternal dos trabalhadores espirituais ali sediados. Transcorridos alguns minutos, chegaram o irmão Ernesto e o Dr. Carneiro, elucidando que o corpo do nosso amigo estava sendo transferido para a morgue, cumprindo as exigências legais, e que ele, embora vinculado aos despojos carnais, estava convenientemente anestesiado, o que lhe impediria sofrer as dores da necrópsia. Consideraram os dedicados guias que, apesar das últimas atitudes lamentáveis, sua existência também fora assinalada por ações nobres e caritativas no começo do ministério mediúnico, antes que se permitisse perturbar pela empáfia, pela prosápia. Portador de bons sentimentos, estes não lhe estavam bem estruturados no íntimo, a fim de resistirem ao cerco dos bajuladores, às calúnias dos invejosos, à perseguição da má vontade, às incursões negativas dos desencarnados infelizes. Sua dedicação inicial granjeara-lhe simpatias, afetos e gratidões. Desse modo, muitos espíritos a quem ele beneficiara como médium autêntico ou aos seus familiares encontravam-se em vigília, acompanhando-lhe as últimas imposições terrestres e orando em seu benefício. Nenhum bem que se faça fica sem resposta. Há sempre uma recompensa de amor a qualquer ato de amor, mesmo quando inconscientemente ocorre essa atitude. Dirigindo-se ao Dr. Graz, o benfeitor Ernesto adicionou: milhares de pessoas de ambos os planos da vida rogam bênçãos a Deus para o amigo, que as ajudou a diminuir sofrimentos físicos e angústias morais.
Outras tantas se interrogam como ficarão agora, tendo em vista o afeto que devotam ao nobre médico. Sinceramente tocado, o cirurgião indagou por sua vez. Como ficarei? Que farei? Bem sei que Deus me sustentará. Porém, encerrado este capítulo, gostaria de prosseguir com uma visão diferente. No entanto, com o mesmo afã e a mesma dedicação. O Dr. Carneiro envolveu-o em um amplexo afetuoso e comentou: ao bom trabalhador nunca falta oportunidade de ação, especialmente no dedicado campo da caridade fraternal aos enfermos. Um especialista com as qualidades do querido irmão é bem-vindo ao nosso grupo de ação, exatamente nesse momento em que as doenças graçam desenfreadas e a dor se agiganta nos corações aflitos. Tomaremos providências para que lhe seja facultado um curso de aperfeiçoamento acerca do perispírito e das suas funções, a fim de poder operar nessa área complexa onde estão sediadas as matrizes de muitos males. O período dos fenômenos mediúnicos ostensivos, ruidosos, mesmo chocantes, vai cedendo lugar às sutilezas do comportamento, à educação dos pacientes, de modo a ser lograda a cura real e a mediunidade deixar o palco do exibicionismo, que a uns convence, mas não os transforma intimamente para melhor, e a outros, pelo seu aspecto agressivo, como no caso em tela, provoca debate, suspeita, confusão mental. Este é o momento da doutrina espírita acima da manifestação mediúnica, não obstante a sua imensa contribuição à causa do bem. Nesta casa de amor e luz, dispomos de excelentes médiuns que poderão ser adestrados para a atividade curativa, como já vem ocorrendo discretamente. Unindo as palavras aos atos, o Dr. Carneiro expôs ao irmão Vicente o que acabara de falar ao Dr. Hermann e pediu-lhe permissão para que Leonardo fosse convidado a colaborar com o nobre médico, no futuro, prosseguindo o labor agora sob novo comportamento. O diretor espiritual não ocultou o contentamento, comprometendo-se a levar ao mentor de Leonardo a proposta edificante e convencionando que Fernando, que exercera a mediunidade curativa na sua existência anterior, encarregar-se-ia de adestrar o companheiro encarnado, o qual teria os seus compromissos mediúnicos aumentados com responsabilidade ampliada. Testado por anos a fio, o candidato ao trabalho mais específico havia superado empecilhos e problemas, sendo fiel aos compromissos abraçados, particularmente os de referência às atividades mediúnicas. Sendo esse um campo espinhoso, seriam tomadas providências para que as realizações ocorressem com discrição. O próprio Dr. Hermann, no futuro, adotaria pseudônimo, de modo a evitar os habituais romarias de necessitados em busca de milagres. Novos rumos se delineavam, abençoados para o desdobramento das realizações espíritas. Os envolvidos na programação aguardavam agora a ocasião de ouvirem o mentor de Leonardo, assim como ele próprio. Após as aflições do processo de crescimento espiritual, surgiam possibilidades de crescimento íntimo para todos, particularmente com o ingresso do médico cirurgião na caravana conduzida pelo Dr. Carneiro. Outras atividades aguardavam-nos e os desafios se tornavam mais próximos, convidando-nos ao recolhimento e à gratidão de Deus.